Nesta aula nós vamos falar sobre rochas sedimentares. Pessoal, antes de mais nada, quando nós estudamos algo, quando nós estamos aprendendo algo, nós precisamos analisar a etimologia da palavra, a raiz da palavra, para que assim os nossos estudos possam ser facilitados, tá? Então tente desvendá-la, decodificá-la, deixá-la nua, peladinha, porque a partir da palavra você vai decodificar todo o assunto, tá? Beleza, o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos em rocha sedimentar, essa palavra sedimentar nos remete à ideia de sedimentos, tá? Aí você fala, ó, grande coisa, mas é a partir daí que você vai conseguir compreender o assunto. O que sedimentos tem a ver com rocha sedimentar? Muito simples, pessoal. Os sedimentos, quando consolidados, quando eles estão firmes, eles dão origem à rocha sedimentar. Beleza? Mas a pergunta é, de onde que surgem esses sedimentos? Esses sedimentos, pessoal, podem ser originários de restos orgânicos, podem ser originários de rochas pré-existentes, certo? Tanto que a rocha sedimentar, se você for pegar uma questão de vestibular, está escrito que ela é considerada uma rocha secundária. Por quê? Porque ela pode ser advinda de uma outra rocha pré-existente, tá? Mas para você entender melhor como que se dá a formação de uma rocha sedimentar, você tem que ter em mente um conceito chamado de intemperismo. Aí você fala assim, eu não lembro, professor, eu não lembro, não sei o que é intemperismo, eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é isso, né? Tá, beleza, vamos lá. Se você for pegar o livro para estudar lá, ou nas aulas do seu professor, as anotações que ele passa no quadro, você vai ver lá o seguinte, que intemperismo é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que ocasionam a desagregação da rocha, né, da massa rochosa. Então, vamos supor que nós tenhamos uma rocha cristalina, tá? Uma rocha cristalina. Essa rocha cristalina, ela está suscetível, ela está sujeita à ação dos agentes exógenos, que podem ser os ventos, as chuvas. Então, essa rocha cristalina, quando sujeita à ação dos agentes exógenos, né, o que vai acontecer? Ela vai se desagregar, ela está sofrendo intemperismo. Isso que é o intemperismo, esse conjunto de processos físicos, químicos e biológicos. Não é só físico, não é só químico, não é só biológico. É os três, né? Físicos, químicos e biológicos. São as intempéries climáticas, né? Essas intempéries climáticas, essa ação dos agentes exógenos sobre a rocha cristalina ocasionam a sua desagregação, a sua ruptura. Então a rocha ela começa a desagregar-se, né? A se romper. Então ela começa, a sofrer esse processo de desagregação. E com isso ocorre inevitavelmente a liberação de sedimentos. Os sedimentos eles passam a ser liberados. Esses sedimentos que foram liberados em virtude da intempérie climática, do intemperismo, o que vai acontecer? Eles passam a ser transportados para uma certa localidade. Nessa localidade, nesse local, esses sedimentos que foram transportados até ali, eles passam a ser depositados, né? Eles começam a ser depositados e aí, em seguida, eles começam a ser consolidados, né? Eles ficam firmes naquele local, tá? Então, essa é a sequência de eventos que ocorrem. O primeiro evento que vai acontecer é o intemperismo, né? A desagregação da massa rochosa, que ocasiona a liberação de sedimentos que serão transportados, que serão depositados e que serão consolidados. Tá, pessoal? Então, essa é a sequência que você tem que saber. Bom, e uma das principais características da rocha sedimentar,
a sua certidão, digamos assim, a sua notoriedade, se você tivesse que definir rocha sedimentar, não definir, mas que tivesse que atribuir uma característica ímpar da rocha sedimentar, é a seguinte, é a estratificação. Ah, professor, mas eu não sei o que é estratificação. O que é estratificação? Pessoal, estratificação é camada, né? Então, as rochas sedimentares, elas são facilmente reconhecidas por conta da sua estratificação, por conta das camadas que ela apresenta, tá? Que a rocha sedimentar apresenta. Beleza? Então, as rochas sedimentares são estratificadas. Beleza. Outra coisa importante é a sua importância. Qual que é a importância da rocha sedimentar? Tem várias, né? A primeira importância que nós temos é a arqueologia, a paleontologia e principalmente, pessoal, a importância econômica, a economia. Por quê, Rafael? Pelo simples fato de que são nessas rochas sedimentares que nós encontramos as jazidas de combustíveis fósseis, quer seja carvão mineral, quer seja petróleo, quer seja gás natural, quer seja xisto bituminoso. Então, está aí a importância econômica. Então, o vestibular, ele vai querer saber de você várias coisas. Vai querer saber qual que é a principal característica de uma rocha sedimentar. Aí você vai falar de primeira, a estratificação, ou seja, em outras palavras, rochas subdivididas em camadas. Essa é uma importância fundamental que você tem que saber. A segunda coisa muito importante que você tem que saber é a importância econômica, né, sobretudo das jazidas de combustíveis fósseis, né, que são encontradas neste tipo de rocha, na rocha sedimentar. E o principal exemplo de rocha sedimentar, que é o arenito, né, pessoal? Se alguém te perguntar, o arenito é qual tipo de rocha? Você diz firme e forte. O arenito é uma rocha sedimentar. Só que quando nós falamos em arenito, você tem que analisar a palavra novamente. Arenito lembra qual palavra para você? Lembra areia. Tem alguma relação com areia? É claro que tem, né, pessoal? A areia é um sedimento, tá? Se você estuda lá em química, em separação de misturas, vocês já ouviram falar de sedimentação, não é? Então, e qual que é o principal exemplo que envolve sedimentação? Não é a areia? Então, a areia é um sedimento. Só que quando esse sedimento, que no caso é areia, é consolidado, né, quando nós temos uma areia consolidada, aí sim nós vamos ter o arenito, tá? Um outro conceito importante que vocês têm que saber é o conceito chamado de litificação. O que é a litificação? A litificação é a consolidação, é a cimentação, certo? Dos sedimentos. Então, quando esses sedimentos estão consolidados, quando eles estão cimentados, ou seja, grudados ali, firmes, nós temos a litificação, tá? Cuidado para não confundir com lixiviação, com laterização, isso é outra coisa, tá? Litificação é sedimento consolidado, sedimento cimentado. Bom, para finalizar, por fim, nós temos a ocorrência das rochas sedimentares. A superfície terrestre é recoberta fundamentalmente por rochas sedimentares. Só para você ter uma ideia, uma noção, mais ou menos 75% da superfície terrestre é recoberta por rocha sedimentar. Entretanto, todavia, no planeta como um todo, predominam ainda as rochas magmáticas, que nós vamos estudar nas próximas aulas. As rochas magmáticas que nós vamos estudar nas próximas aulas podem ser subdivididas em exclusivas ou ainda intrusivas. Mas isso é próxima aula, não vamos confundir. Nós estamos falando de rochas sedimentares. Eu só citei as magmáticas para dizer que elas são predominantes no planeta como um todo. Entretanto, se tratando de superfície
a rocha predominante é a rocha sedimentar. Dado estatístico, mais ou menos 75%. Aí você me pergunta, mas Rafael, por que a rocha sedimentar é tão recorrente na superfície terrestre? Pessoal, simples. Por quê? Porque porque a superfície terrestre, ela está o tempo todo exposta à ação dos agentes exógenos. Chuva, vento, e isso vai causar, né, a sua desagregação, né, vai liberar sedimentos que vão ser transportados, que vão ser depositados, que vão ser consolidados, e aí vai dar origem à rocha sedimentar. Então, é simplesmente por conta disso, porque a superfície terrestre está o tempo todo exposta à ação dos agentes exógenos. Tudo bem, pessoal? É isso então, né? A ocorrência dessas rochas. Beleza? Bom, então, muito obrigado e fiquem com Deus.